Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos mais um dia que nosso Deus tem nos concedido adorar sua majestade, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, da tua adoração, porque Ele é Rei, Ele é nosso Salvador, Ele é o Messias. Então vamos louvar ao Senhor com o hino 54. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. O hino 69. Vamos louvar ao Senhor com o hino 69. Vamos louvar o Senhor com mais o hino 143.
Deus. Aleluia. Então, nesse momento, igreja, vamos buscar a face do nosso Deus. Fala com o mestre. Continue clamando, porque o meu Senhor, Ele é fiel para te responder. Vários pedidos de orações, pessoal passando por igreja, alguns passando por enfermidade, porta de emprego, passando por momentos difíceis em suas vidas de uma forma geral. Mas o meu Deus é aquele que tem resposta. Em nome de Jesus, oremos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, mais uma vez, para buscar a Tua face. A Tua palavra diz, meu Deus, que há resposta para todo aquele que clama. Espírito do Senhor, te dou graças, Pai, por mais um momento, mais um dia que o Senhor preparou para o Teu povo estarmos aqui. Meu Deus, vai visitando, Pai, a Tua igreja que está clamando ao Senhor. Vai visitando, Pai, aquele, Senhor, Teu servo que está enfermo, que está passando dificuldade. Pai, vai libertando Teu filho, vai livrando Teu filho do laço, do passarinheiro, do engano. Senhor, da artimanha do inimigo da nossa alma, Senhor, vai dando livramento. Meu Deus, vai dando entendimento para o Teu povo, Senhor, continuar a Te servir, Senhor, com esperança, com fé. Que a Tua palavra diz, meu Pai, se acabar a fé, meu Pai, para onde o homem vai? Porque se ele não crê em mais nada, é como o vento, Pai, que vai em qualquer lugar, não tem mais um lugar fixo para ele. É como tanto fez ou tanto faz. Mas se for necessário, né, hoje, Pai, acrescenta a fé ao Teu povo que está clamando. Aquele que ainda não conhece seus caminhos também alcança, Pai. Espírito Santo de Deus, que vem alcançar, meu Deus, aqueles que precisam. A Tua palavra diz, meu Pai, com espírito inexprimíveis, ali o Teu Espírito Santo intercede pelos santos, pelo povo, pela Tua igreja. Então continua intercedendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai visitando aquele que está clamando, o que está desempregado, Pai, aquele que precisa levar um sustento para o seu lar, para a sua mesa, para sustentar a sua família. Abençoa também aquele jovem, Pai, que está iniciando a sua jornada nesta vida, é o seu primeiro emprego, o seu estágio, a sua faculdade. Vai fortalecendo ele, vai dando força, vai dando graça, vai livrando ele, meu Pai, de todo mal, de toda aquela aparência do mal. Senhor, também Te peço pelas crianças, Senhor, pelos estudantes que estão ali, Pai. Nos últimos anos passamos por coisas terríveis, meu Pai, aqui no nosso país, onde outrora não acontecia. Pai, pessoas descontroladas, usadas pelo adversário, entrando em escola, tirando vida de inocente, crianças, Pai, que não fizeram nada, mas são pessoas, Pai, que são usadas pelo inimigo, mas que hoje, Pai, eu venho Te pedir, vai visitando, Pai, vai repreendendo, vai colocando Teus anjos ali, Senhor, ao redor, vai guardando essas crianças, esses estudantes, Pai, livrando de todo atentado, de todo mal. Eu Te peço, talvez alguns ignoram, posso até dizer, mas orar pelas crianças, orar pelos estudantes, sim. Quantos, Pai, vão para a escola, são sequestrados? Livra, Pai, do sequestrador, da bala perdida, do assaltante, do homem de má imaginações. Guarda o Teu povo, guarda, meu Pai, o Teu servo, a Tua serva, meu Pai, da aparência maligna. Jesus, vai dando livramento ao Teu povo, vai guardando, Senhor, vai abençoando. Visita aquele lá, Pai, que precisa da Tua palavra, daquele lá que precisa da Tua paz, da Tua restauração. Espírito Santo, vai visitando esses lares, vai, Senhor, restaurando aquela família que está ali despedaçada, aquele lar, meu Pai, que está ali conturbado, onde o inimigo, Pai, tem feito, Senhor, arruaça ali. Mas eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo toda a força do mal, toda a força das trevas, caia por
terra, em nome do Senhor Jesus, vai dando livramento. Visita aquele que está enfermo também. Quantos pais estão enfermos, estão pedindo que o Senhor cure, que o Senhor visita, entra com a providência, Pai, no dia de hoje. Estão ali hospitalizados, uns internados, outros até em UTI, Pai, ali, Senhor, entubados. Mas o Senhor é aquele, Senhor, que pode, Senhor, destravar todo o mal. Senhor, vai repreendendo. Senhor, vai colocando em liberdade, Senhor, vai curando, se for a tua vontade. Eu te peço, visita aquele também que está viajando, que crê, Senhor, que o Senhor vai guardar ele de todo mal, nesse caminho, nas estradas, um avião, enfim, mas o Senhor conhece. Senhor, também envia a tua palavra, confirma a tua santa palavra para falar com o teu povo, com a tua igreja. Sou apenas um mero instrumento nas tuas mãos, que o Senhor cresça e eu diminua, meu Deus, que toda honra venha ser dada ao Senhor e não ao homem. Oh, Senhor, tenha misericórdia, venha olhar para nós com teu olhar de misericórdia. Senhor, ouça o nosso clamor, ouça o clamor da tua igreja. Lembra-te, Pai, das tuas promessas e ouça a oração, Pai, do teu povo que está clamando hoje. Visita os teus filhos que estão ali online, em seus lares. Visita o celeiro dos teus servos. Pai, visita aquele pai de família que está desesperado porque não tem como colocar um alimento, Pai, na sua mesa, onde tem seus filhinhos ali, onde também está passando por zombaria dos seus parentes, amigos, sei lá, mas o Senhor conhece todas as coisas. Deus, entra com a tua providência, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos aos avisos. Cultos presenciais, domingos, às 10 e às 18h30, todas as terças-feiras, às 14 horas, e quartas-feiras, às 20, e ao sábado, às 10 da manhã, culto com as irmãs, né? Mas a família, se estiver em casa, participe. E às 16 horas da tarde, o culto com os jovens. Isso, o culto foi mudado, assim fica melhor o acesso dos jovens aqui na igreja e principalmente o retorno, né? Para retornar para os seus lares, alguns moram longe, então por isso foi colocado às 16 horas. E com certeza fica muito melhor, onde vai ter confraternização, tudo isso para a glória de Deus. Também cultos online, de segunda a sexta, às 10, às 14 e às 20 horas. Ao sábado, às 10, às 14, às 16 e às 20 horas. E domingo, às 10, às 14, às 18h30. Glória a Deus. Também a oração, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, a igreja vai estar aberta para aquele irmão, uma irmã que sente, tem aquela vontade de estar orando, clamando ao Senhor, às 19 horas. Aulas de música, todos os domingos, a partir das 8 da manhã. Isso, venha participar, é uma bênção aprender um instrumento, né, de orquestra, para fazer parte um dia de tocar nessa orquestra aqui da igreja. E a mesa do amor. Aqueles que estão trazendo seu alimento não perecível, continue, não pare, porque com certeza, toda vez que você faz isso, você traz um alimento para a igreja, ou quem sabe um produto de higiene pessoal, você está sendo usado você está sendo um instrumento na mão de Deus. Isso é missão. Está fazendo missão. Missão é aquele que oferta, é aquele que não pode ir na missão, mas ele oferta. Ele também não pode ofertar, mas ele ora, ele apresenta a obra de Deus. Ou seja, a missão, ela é grande. Ela não é só um pensamento como alguns pensam. Eu só vou levar a palavra, não. Faça a vontade de Deus. Loja Fundo Bíblico. loja.ccacristã.org.br, onde você pode comprar uma Bíblia ou um inário. E mais algum aviso? Só para finalizar aqui, ali no bairro do Limão, está em reforma, entre 30 e 35 dias no máximo, em nome de Jesus Cristo, estará pronta aquela igreja do bairro do Limão, e os irmãos que moram ali na Zona Norte,
centro, próximo ali da Zona Oeste, que está próximo ali, ligado à Zona Norte, e vocês vão ter um lugarzinho ali mais próximo do lar de vocês para cultuar o Senhor, servir a Deus ali, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção. Quem estará atendendo ali, o irmão Saulo, eu também, né, irmão Cosmo, vai ser uma bênção. E se tiver aqueles irmãos que sentirem do Senhor, de ajudar ali na limpeza, tipo, né, durante essa reforma que eu me refiro, que tem muito trabalho ali para fazer ainda, chama o irmão Saulo num privado, ou eu, ou até mesmo o irmão Rodrigo, e fala assim, irmão, sábado eu posso ir lá, dar uma força, se reúne aí, olha, irmão, tudo para Deus, faça, que será uma bênção. E sexta-feira, em nome do Senhor Jesus, haverá estudo da palavra. Não foi possível essa sexta-feira que passou, devido a alguns problemas técnicos lá. Então, sexta-feira agora, em nome do Senhor Jesus, Deus permitindo, haverá o estudo da palavra, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E vamos louvar o Senhor com o hino 91.
Deus. Antes de fazermos a leitura da palavra, eu quero ler aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno estará ali colocando também na tela, no banner. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. A chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Como eu disse, missão se faz de 3 formas. Quando você não pode ir, levar a palavra, mas você também pode ofertar para ajudar a obra do Senhor. Também quando não pode ajudar financeiramente, a tua oração também é de grande favor na obra de Deus. Então, tudo que você sentir de Deus para fazer, para ofertar a obra dele, faça, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Números, que escreveu Moisés. Está no Antigo Testamento. O livro de Números. No capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23, do versículo 18 até o 20. Você está na sua casa, se possível, abra sua Bíblia também, acompanhe, para depois você meditar um pouquinho melhor. Vamos lá? Que diz assim: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Aleluia, somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se algum dos nossos irmãos conhece um pouco dessa história. É uma época que o povo de Israel ainda estava no deserto, não tinha entrado ainda na terra prometida. Olha só, a palavra aqui já começa a desenvolver um pouco, aqui começa a falar de promessa, começa a falar de cumprimento. E Israel, quando sai, igreja, é assim, é entendido. Quando servimos ao Senhor, parece que as promessas do Pai, parece que demora para chegar, para se cumprir, não é assim? Uns até perguntam: meu Deus, cadê a tua promessa? Pedro fala que, já naquela época, alguns já estavam dizendo, falaram assim, onde está a sua promessa, que ele virá, tal, porque os pais já dormem, muitos já dormem, e a promessa, e nada do Senhor falou: olha, calma, o Senhor, um dia para o Senhor como fosse 1000 anos, e 1000 anos como fosse um dia, mas ele não tarda a sua promessa. Enfim, e o povo sai ali do Egito, passa por dificuldade, o povo atravessando o deserto, tinha que passar por certas regiões, que tinha que passar por dentro dos territórios daquele país, daquela nação, e alguns se bloquearam e falaram: não, aqui não vai passar, porque eles achavam que Israel passando, entrando pelo seu território, mesmo em paz, mas eles estavam desconfiados, porque falaram: foi esse mesmo Israel aí que passou, que o Deus dele destruiu lá os egípcios, e o rei lá o outro rei lá também, dos cananeus. Então o povo estava desconfiado, o povo estava com medo, mas o povo estava em paz. E vem um certo rei, Balaque, como foi lido aqui, e Balaque, ele, quando soube, né, ele falou: não, vocês não vão passar aqui não. O rei dos Moabitas, né,
Moabe, vou abrir aqui um parênteses aqui para trazer um pouquinho só de conhecimento para vocês. Moabe era uma das nações que sacrificava crianças. Isso, sacrificava crianças vivas, né, ao fogo. E é uma das abominações que Deus falou. Falou assim, ó, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, para passar para o povo, ele fala assim, não terá outros deuses diante de mim, né? Mas na frente ele fala, né, e não passará os teus filhos ao fogo como faz os moabitas, como os cananeus apresenta Moloque. Moloque parece que é um deus principal dos moabitas, onde crianças, principalmente sacrifícios humanos, infantil, era oferecido a esse deus pagão. Então, para você ter uma ideia, a fé do homem pagão é uma fé perdida. Por mais que ele não crê no Deus vivo, mas estava crendo num Deus pagão, e na mente deles, ou seja, um sacerdote ali, para fechar o negócio certo, deve ter falou, ó, nosso Deus aqui, Moloque, para ele acalmar a ira dele, para ele te abençoar eles lá entre os moabitas, falou assim, ó, a melhor coisa é oferecer criança. Criança pura, né, sangue puro ali, criancinha novinha, tudo, ofereça a ele, você vai ver, vai aplacar a ira do Deus. Então, aí virou moda, fazia parte do ritual da religião deles, da religião pagã. E meu Deus não tem negócio com isso. O meu Deus, o sacrifício dele, sabe qual é o sacrifício dele? A obediência. O sacrifício do nosso Deus, igreja. Hein, irmão, você que está aí online, irmã, servo de Deus, serva de Deus, o sacrifício ao nosso Deus é um culto racional, que haja entendimento, é um sacrifício, é oração, é você estar na presença dEle, é você meditar nas sagradas escrituras. Aí sim, esse é o sacrifício do cristão, do homem que tem entendimento. Eu falo assim, meu Deus, como pode uma pessoa pegar o seu filhinho ali e oferecer a um Deus pagão como sacrifício para aplacar a ira daquele Deus? Pois é, isso se fazia. Então Moabe não era diferente. E esse rei chamado Balaque, quando ele soube da fama de Israel, ele se apavorou e não queria que Israel passasse. Aí havia lá um sujeito chamado Balaão, como se fosse um profeta deles, e ele chama ele e fala assim, Balaão, é o seguinte, eu estou vendo Israel se aproximando aí, eu estou com medo, eu quero que você amaldiçoa. Olha só, eu quero que você amaldiçoa Israel para mim. Que Israel, pelo jeito é Israel, onde ele passa, prospera. Estava lá no Egito sendo oprimido, pelo que eu fiquei sabendo aí, ó, eu busquei informações aí, esses caras, esses descendentes aí, esse povo aí estava escravizado lá, ó, há 400 anos, ou a mais, e agora foram livres de uma forma assim, ó, uau, uma forma fenomenal, que nem Faraó, que era a maior potência, conseguia subsistir. E passou por aquele rei lá, dos outros cananeus lá, ó, também, venceram, passaram aquela cidade ao fio da espada. O que será de mim? Não, então amaldiçoa esse povo. Amaldiçoa esse povo. E Balaão lá vai no conselho dele. E pede sacrifício, tentou, mas na primeira vez, quando Balaão vai amaldiçoar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma ele e fala assim, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. E começa a abençoar o povo. Olha só, eu vou ler uns versículos anteriores. Então ele diz assim, ó, versículo 8, capítulo 23, no versículo 8, diz assim, ó, no versículo 7, então ao sua parábola ele disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoar-me a Jacó, e vem e detesta Israel. Versículo 8 diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Aleluia. Olha o versículo 9. Porque do cume das penhas eu vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, e não será contado. Aleluia. Está vendo, irmãos? Quando Deus quer abençoar, a pessoa pode fazer obra de feitiçaria,
pode fazer trabalho, pode encomendar, vai lá naquele lugar lá que aquela pessoa faz um trabalho ali, vai destruir aquele povo ali, vai destruir aquela igreja, vai destruir aquele irmão, vai destruir aquela irmã. Fique tranquilo, porque quando o meu Deus fala, eu vou abençoar, não há nada que vai amaldiçoar a tua vida, porque meu Deus está no controle de tudo. É isso que muitas pessoas não entendem. Talvez porque nosso Deus, você não vê Ele, você não enxerga Ele, você não precisa, como alguns pensam, eu preciso ali de uma escultura, de uma imagem, eu preciso me prostrar diante dela para entender que Ele está me ouvindo. Não, irmão, está errado. A Bíblia do Senhor que tem, ela falou, ó, essas imagens, a Bíblia do Senhor em Salmos diz que essas imagens, eles têm pé, mas não andam, têm mãos, mas não pegam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não fala, e têm olhos, mas não vê. Assim é todos deuses estranhos, mas o teu Deus vivo, o teu Deus Jeová, teu Deus que cura, o teu Deus que providencia para você a tua petição, esse é o Deus que está lá em cima, você não vê, mas você sente Ele, você fala com Ele, porque em oração, se você quiser entrar no propósito com Deus, meu irmão, você vai ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir Ele falando contigo. Assim como Deus falou com Paulo ali atribulado, Paulo passando aquele momento difícil, ele falou que 3 vezes orou ao Senhor para que o Senhor afastasse dele aquele espinho. Alguns estudiosos falam, esse espinho era um espírito maligno, outros falam, não, era uma enfermidade, outros dizem, não, era perseguição cristã feita pelo Império Romano, que seja, mas Paulo estava ali atribulado, ele só diz assim, e fala, orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor me respondeu e falou, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Só que aí Paulo responde lá embaixo, então quando eu estou fraco, eu estou forte. Alguns pensam, como que é isso, irmão Cosmo? Como que ele vai estar forte se ele está fraco? Porque Paulo, ele está dizendo assim, quando eu estou orando, quando eu estou em propósito com Deus, estou em jejum, eu não sei qual era o que Paulo faz, mas eu tenho certeza que Paulo era um homem de oração, porque ele mesmo falou dele assim, conheço um homem que há 14 anos de ser fora do corpo, eu não sei, mas a ele foi revelado o terceiro céu, a ele foi revelado o paraíso, que palavras inefáveis ao homem não é dado a conhecer. E Paulo recebeu toda essa revelação, e a mim, para não me ensorbebecer, para não ficar soberbo, orgulhoso pelas revelações de Deus, o Senhor permitiu que o espinho, o enviado de Satanás, me perseguisse. Por isso que alguns pensam que é um espírito maligno que atormentava Paulo. Eu acredito, eu tenho certeza que não. Alguns outros intérpretes entendem, que acham que foi uma perseguição cristã, pode ser também. Outros acreditam que foi uma enfermidade, pode ser também. Mas o importante, Paulo diz assim, mas quando eu orei ao Senhor 3 vezes, o Senhor me responde, a minha graça te basta, porque meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ei, crente, então você quer receber poder de Deus? E Paulo fala ainda assim, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque Paulo buscava Deus, Paulo jejuava, Paulo estava ali na presença de Deus. Então você quer ser fortalecido? Você quer olhar para as questões, as crises existenciais? É claro que uma hora vai te afligir, tem uma hora que ela vai querer te jogar assim no canto para falar assim, desiste dessa jornada de ser crente que não vale a pena. Olha só, estão te abandonando teus amigos, teus parentes nem te visitam mais, fecharam as portas para você. Não tem problema, isso tudo é passageiro, vai ficar nessa terra. Mas olha que Paulo revelou, porque a mim foi revelado o paraíso, e palavras inefáveis que eu ouvi, que não é lícito ao homem ouvir, você servir ao Senhor nesta terra, ainda que te feche as portas, ainda que o homem diz não a você, mas o Todo-Poderoso diz para você, a minha graça te basta. Mas eu quero voltar aqui na palavra novamente. Então Balaque ali, o rei dos Moabitas, chega para Balaão e fala, amaldiçoa ele. Ele fala assim, mas não dá para amaldiçoar, eu tentei. Aí ele fala assim, olha, como que é isso? Eu te contratei para você amaldiçoar Israel. Mas ele falou que o que Deus abençoa, o homem não amaldiçoa, ainda que encantos não pode fazer, porque Israel está na mão de Deus. Mas ele tenta de novo, ele convida e fala, vem cá, eu quero que você veja o povo agora desse lado aqui, olha Israel lá, daqui de cima, dá para ver Israel, e você vê ali o povo ali meio estranho ali, parece, estão em festinhas ali, então quer dizer que eles são perfeitos? Não, amaldiçoa eles daqui então. Aí Balaão fala, então tá bom, vai lá, traz umas ovelhas para mim, uns novilhos, e tudo aquilo que Deus mandar falar, eu vou falar. Eu falei, mas eu quero que você amaldiçoa. Não vai.
Aí Deus, eu acho que Deus olhando lá em cima, Deus rindo, falou assim, como o homem é tolo, achando que vai fazer um ritual, um sacrifício de animais, ele acha que eu vou permitir que o meu povo seja amaldiçoado. Você está ouvindo, irmão, essa palavra? O meu Deus não vai permitir, seja lá quem for, eu vou fazer isso, eu vou fazer um trabalho desse para que aquele povo seja atrapalhado, para que a igreja feche, para que aquelas pessoas sejam amaldiçoadas. Esquece que o meu Deus está no controle de tudo. Aí ele fala de novo e diz assim, então a sua parábola ele disse, levanta-te, Balaque, ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Ele diz no versículo 19, Deus, ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria, ele não faria, ou falaria e não cumpriria. Olha que ele, no versículo 20, eis que eu recebi mandato de abençoar, porque ele tem abençoado e eu não posso revogar. O que Deus falou a teu respeito, servo de Deus, o Senhor vai cumprir. Não há encantamento, não há feitiçaria contra a tua vida. Que ele diz assim, ó, eis que ele não é o filho do homem, ele não é o homem e nem o filho do homem para que se arrependa, porque o que ele disse ele vai cumprir. E por que está duvidando? Aguarda mais um pouco, se não chegou ainda, espera mais um pouquinho de tempo, que a promessa do Senhor vai chegar. Porque ele não é o homem, nem um filho do homem. Está entendendo, meus servos de Deus? Está entendendo que Deus está falando com vocês hoje aqui, ó? Ele não é o homem para que minta, que o homem mente. O que o homem promete aqui, ó, sentado, ele não promete em pé, ele não sustenta sentado. E ele diz assim, também nem um filho do homem para que se arrependa. O homem se arrepende, né? O homem fala uma coisa aqui, promete algo aqui para você, daqui a 1 hora, ou quem sabe 20 minutos ele fala assim, poxa, eu devia ter falado aquilo, eu prometi algo para ele, eu não vou poder cumprir, nossa, o que eu faço? Eu vou dizer que não vou fazer. É assim, sabe por quê? A pessoa não se importa com a sua palavra, mas meu Deus diz, porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. O meu Deus está confirmando, meu Deus está falando que ele não mente, e o que ele promete vai se cumprir. Ele diz assim, ó, eis que ele recebeu mandato para abençoar, e ele não pode ser, e a bênção de Deus, o mandato de bênção do meu Deus não pode ser revogado, ainda que o inferno inteiro se levante contra a tua vida. Se meu Deus determinou a bênção, a promessa, aguarda mais um pouquinho, porque Deus vai vir ao teu encontro, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos todos juntos buscar o Senhor em agradecimento. Glória a Deus, aleluia, Pai eterno e Pai querido. Senhor, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, para Te agradecer pelos hinos que foram entoados, pela Tua palavra, que falou com a Tua igreja e com o Teu povo. Meu Deus, muitos, Pai, ficam perplexos, pensando, meu Deus, quando vai cumprir a Tua promessa? Senhor, quando o Senhor vai se lembrar de nós? Olha a nossa aflição, mas a Tua palavra diz que o Senhor não é o homem para que minta, meu Deus, é o que foi pregado, e nem é o filho do homem para que se arrepender das Tuas promessas. Falaria o Senhor e não confirmaria. Deus, eu creio que o Senhor está abrindo porta, o Senhor está confirmando as Tuas promessas na vida do Teu povo, na vida da tua igreja. Senhor, não há feitiçaria, não há trabalho, nada que vai impedir o teu agir, ainda que o homem venha pagar e diz, vai lá que eu te dou o dinheiro que você precisa. Não vai se cumprir, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, e bendito é aquele que confia e aguarda no Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu Pai amado, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos se despedir desse culto, louvando ao Senhor com mais um hino. Tem um hino aí, Bruno? 5:7. Vamos louvar o Senhor com o hino 5 e 7.
Deus venha continuar abençoando a sua igreja, o seu povo, mesmo em seus lares, assistindo um culto, alguns possam dizer, mas seria bom se estivéssemos ali presentes, sim, mas meu Deus também fala das formas que Ele quer falar com a tua igreja. Então que nesse dia de hoje vocês recebam a palavra do nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra do mal, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.